Entendemos que essas eleições, da forma que são dirigidas, elas não têm legitimidade para representar o povo. Porque se você for em qualquer um dos bairros, aí nas associações de moradores e grande parte dos sindicatos, você vai ver que todos, pelo menos a grande maioria, é vinculado a um parlamentar e não ao povo. E são cabos eleitorais dos caras que estão lá no parlamento. E que vão, cada eleição aparece com uma lista lá de 100, 200, 300 pessoas para ver qual o parlamentar que está mais dinheiro naquela lista. Então nós entendemos que isso não é forma de eleger. Segundo, o Estado, na sua origem, ele surgiu para quê? Ele surgiu para representar uma classe dominante. Ele não surgiu para representar dominados e povo, principalmente os trabalhadores. E vem sendo administrado cada dia melhor nesse sentido. E o povo sendo cada vez mais enganado com as propostas, com as corrupções eleitorais e tudo mais. Então nós entendemos que é preciso apontar uma nova dimensão para uma nova sociedade. Nós terminamos aqui no nosso panfleto, eu tenho alguns aqui, se alguém quiser pegar, que nesse momento é voto nulo, e em breve trabalhar para não ir às urnas e abolir de vez essa lógica da política burguesa. Uma sociedade entra em crise quando o seu sistema de sustentação econômica entra em crise. E nós estamos, o mundo vive uma grande crise, a crise do sistema capitalista. E todas as instituições entram em crise. A família, o parlamento, a justiça, a polícia, tudo entra em crise. Quando o sistema de sustentação, que é a economia, entra em crise. Então, é nisso que nós queremos discutir essa forma do voto nulo. Achamos que é um grande protesto pela organização e uma possível transformação radical da sociedade. Obrigado. Nós podemos ficar horas e horas elencando vários problemas, tanto em termos institucionais, em termos sociais, em termos econômicos, corrupção, incompetência. Nós podemos passar muitas horas na justiça social, a desigualdade. Nós conhecemos os problemas. A gente pode se enervar e ficar irritado e comovido com essa injustiça, e algo natural que queremos. Só não podemos perder de vista que temos que ter um esforço pela institucionalidade também. Interessa a todos, satisfeitos ou não, bem situados ou não, interessa a todos a institucionalidade. Não é? É um esforço ao longo de décadas para amadurecermos um certo aparato político que pode oferecer uma perspectiva de mudança e melhora interna, sem ter que romper tudo, fazer como Pol Pot faz, vamos matar todo mundo e que estudou e vamos construir um mundo do nada. Eu acho importante, eu acho que esse tipo de esforço é importante. O esforço de contestação, mesmo os mais radicais, eles são salutares, só que eu acho que não tem que vir para a universidade debater. Você tem que ir para a rua e defender seu ponto de vista. No fim das contas, acho que vai haver outros esforços também, outros pontos de vista contestatórios. E talvez tenhamos um amadurecimento a partir de todos esses pontos de vista. É esse modelo que a nossa engenharia constitucional tenta compreender, ainda que seja imperfeito, ainda que não esteja plenamente justificado. Acho que a comoção pela injustiça, pela irracionalidade, pela incompetência é muito grande entre todos. Eu acho que há saídas. O professor apontou um tipo de saída, eu acho que talvez o amigo talvez tenha outras saídas. Acho que interessa a todos. Não é aquela frase do Sarney que diz que o poder se toma com a esquerda, é como um violino. Você toma o poder com a esquerda e toca com a direita. É isso? Só que acho que ele cita, se não me engano, o Lenin, dizer que ele usava os anarquistas para derrubar, para fazer revolução, e depois afasta os anarquistas para poder governar. Todo governo tem um interesse pela institucionalidade. Aliás, todo mundo. Questão, há lutas internas possíveis? Há um dever de casa possível ser feito? Protestos, ainda que radicais, eles teriam espaço, eles têm espaço. Agora, existe um papel da universidade, existe um papel dos movimentos políticos, embora todos possam partilhar isso. Eu acho que também reduzir a complexidade social, política, econômica a simplismos
incentiva o nosso furor, mas não sei se vai dar um melhor caminho para nós. Eu acho que esse confronto de pontos de vista é que vai realmente oferecer um caminho talvez não previsto por nenhuma mente, nem sábia e nem revolucionária. Eu convido então as pessoas 4, 5, 6. Quem é? Você era 4? Tá, por favor. Para fazer as suas exposições, as suas questões. Tá bom. 4, 5 e 6, né? Você é o quê? Tudo junto? Não, de cada vez. Chegar um, como tal, como você quer anteriormente. 30 minutos, professor. Não, vamos descontrair um pouco, né? Primeiro eu gostaria de parabenizar os palestrantes, foram muito felizes nas colocações, embora tenha algumas contestações aqui que eu gostaria de provocar para o debate, e também as pessoas que tomaram a iniciativa, o Antônio, o Caio, né, que eu acho que isso é extremamente importante, o debate político, mesmo que a gente não concorde. Né? E eu, já a princípio, sou contra o voto nulo. Eu só queria questionar o professor Pedro Célio, que ele falou no início das colocações dele a questão da crise política. Né? Quando eu vejo que eu acho que a gente não vive um momento de crise, eu acho que a gente está num momento de ebulição, de crescimento, de reconstrução da nossa democracia, que é muito nova, né? O Collor foi um momento de crise? Não. Seria um momento de crise se nós tivéssemos retrocedido, voltado à ditadura. Mas um momento que poderia ser de crise, de repente, reacendeu toda aquela juventude, todos aqueles estudantes que estavam silenciados, né, pela ditadura, pelos 20 e poucos anos de ditadura. Eu me recordo lá que a minha universidade assim, era um dos poucos espaços democráticos que existia no Brasil, que a gente podia subir no R1 lá, tipo assim, nós íamos em bando, subia um e se escondia depois do debate. Aí de repente o Lula foi pro meio da rua, quando ninguém mais estava indo, porque todo mundo que tentou antes dele estava preso. Né? Então eu acho que a gente não está vivendo um momento de crise. Eu questiono isso, eu acho que por mais que o voto nulo esteja crescendo, eu acho que isso faz parte do processo democrático. Faz parte da institucionalização de um monte de gente que está contestando a democracia, está votando, não está satisfeito com os políticos. Eu não vejo isso aí como uma crise. Eu vejo algo positivo, ou seja, vai provocar algumas mudanças de posturas, talvez, nos políticos. Mas não como crise, professor, desculpe me contestar. Concordei com 90% do que o senhor colocou. E outra coisa que o senhor tocou num ponto assim que para mim é muito, porque eu vivi a ditadura desde a barriga da minha mãe. Tive irmã presa, pai quase preso, mas perseguido, ele teve que mudar de cidade, largar tudo, se esconder, silenciar por um bom tempo para não sofrer mais do que a gente já estava sofrendo naquela época. Então, os professores querem dizer assim que a corrupção na democracia é maior. Eu não acredito. Eu vivi a ditadura e eu vi muita gente roubar, muita gente enriquecer mais do que hoje. Só que ninguém contestava, ninguém era processado. O mais medonho de todos foi o tal do papel, não sei se você recorda desse episódio. O governo deu um monte de dinheiro para o pessoal plantar, né? E os caras simplesmente não plantaram nada e não foi cobrado. Via Banco do Brasil, Caixa Federal e outros bancos estaduais. A gente sabe muito bem que os bancos estaduais faliram porque eles eram um instrumento de corrupção dos governos, da ditadura. Então, eu discordo dessas duas questões aí. Que a democracia facilita. Eu acho que a democracia ela facilita a transparência desses abusos, da corrupção, que as pessoas de alguma forma estejam sendo punidas. O Mensalão é um exemplo disso. Nós temos um presidente que tem 80% de popularidade
e está sendo julgado. Não ele, mas as pessoas que trabalharam com ele. Então isso é um belo exemplo que a democracia não está em crise, muito pelo contrário. E outra coisa, vou colocar uma coisa que também concordo com 90% sobre isso, mas tem uma outra coisa que o senhor pegou ali, e eu vou adiantar, eu não sou petista, tá? Eu sou brisolista, nacionalista. E o que se aproxima mais do Brizola e do nacionalismo hoje é o PT de Lula. Então, tá? O senhor coloca assim que o sistema foi feito para afastar do poder as pessoas pobres, populares, né? E ao mesmo tempo o senhor está dando até o Lula ocupou espaço, quer dizer, de uma forma como se Lula não merecesse estar naquele espaço ali, por ele não ser da elite, não ser da intelectualidade. Qual é essa provocação, professor? Obrigado, desculpe. Bom, minha pergunta mais objetiva é as tergiversações. Quero saber, analisando a teoria da maximização do voto, né, até que ponto o voto nulo influencia aqueles detentores do poder no governo a mudarem ou manterem as suas políticas públicas e aqueles não detentores do poder a reafirmar ou mesmo fazer a mudança de seus programas e visando a eleição. Então seria a influência do voto nulo nesse aspecto. Boa noite a todos. Parabéns, professores, pela palestra. Okay. Bom, eu vou colocar de forma rápida, entendeu? Apenas um questionamento para reflexão. Dentro de um processo de reforma do nosso processo eleitoral, eu entendo que deveríamos importar um modelo inglês na formação de parlamentares, né? Porque lá na Inglaterra, por vocação, o estudante ele é induzido a pleitear a cadeira de parlamentar e estudando várias disciplinas e, consequentemente, ele vai estar capacitado para esse pleito. Em detrimento, e fazendo uma correlação com o nosso processo no Brasil, dentro dos requisitos mínimos, né, para um candidato se eleger, idade, ficha limpa, e ele tem que estar alfabetizado. Eu acho isso muito pouco, né? Eu acho isso muito pouco. Isso, inclusive, acaba aparecendo umas situações, umas distorções no processo. Até a minha filha me passou uma situação que ela ouviu de um candidato que a proposta dela aqui para a Câmara dos Vereadores seria fazer 30 quebra-molas. Paz, meus senhores, a proposta seria fazer 30 quebra-molas. Então, esse processo que nós estamos, né, participando dele, provavelmente essas vertentes é que está gerando, né, essa descrença por parte do eleitorado e combinando com o voto nulo. Então, eu entendo que esse processo deva ser evoluído e melhorado para que possamos realmente ter candidatos à altura de um processo de democracia. Ok? Muito obrigado. Passamos agora aqui a segunda rodada de respostas. A ideia de crise, é bom a gente falar, eu gosto muito de falar da ideia de crise, porque o modo como foi levantado aqui, talvez a gente não tenha nem, eu imagino, estou supondo e me desculpe isso, a gente nem esteja discordando no fundamental. Eu apenas vejo que a noção de crise, ela é caracterizada por um momento em que se abre a possibilidade da mudança, da criação. Né? As estruturas predominantes não conseguem predominar como antes predominavam. Mas, ao mesmo tempo, as forças de renovação não estão
amadurecidas o suficiente para estabelecer um novo parâmetro, né, de comando e de poder. Então cria-se um vácuo. A ideia de crise, então, é a primeira ideia, a noção de lacuna, né, de estupefação, e ela é sucedida por uma enorme possibilidade de criação, de reconstrução. A mudança social, e aí já é uma mania da sociologia que a gente aprende, né, toda e qualquer mudança ela carrega dentro de si elementos antigos. Mudança não é substituição de situações sociais, ela é a modificação de situações sociais, né? Ela tem um elemento de preservação muito forte. Dentro de suas tradições, o caráter positivo, e até o Mannheim chegou a diferenciar tradicionalismo de conservadorismo a partir dessa ideia. A ideia de crise nesse aspecto. Agora, no caso brasileiro, e aí todo o processo tem que ser também conjunturalmente ou socialmente contextualizado. São tudo no abstrato, não vale a pena, né? Só conceituar. A situação brasileira hoje coloca diante de nós muitas situações que nos levam a questionar do ponto de vista ético, moral ou da efetividade muitas de nossas instituições. Muitas de nós. Os partidos políticos talvez sejam os primeiros a sofrer o impacto desses questionamentos. O modelo de partido político, por um lado, é questionado. E, por outro lado, a possibilidade de existência de um sistema eleitoral, inclusive, sem partidos políticos. Algumas experiências do Ocidente até já colocam isso. A possibilidade do sujeito se candidatar sem se registrar, sem preencher ficha de partido político. Portanto, esse modelo de organização partidária, ele é colocado em xeque. Ele passa por um crivo, né, de negação da sua efetividade do ponto de vista da democracia. Agora, é claro, a experiência nossa ocidental é da democracia eleitoral e partidária. Então, eu acho que as forças de retenção e de continuidade da experiência partidária perduram e vão continuar e buscar aperfeiçoamentos, e é de interesse da comunidade ou das comunidades e dos grupos de pressão que os partidos sejam mais efetivos, melhor representativos. Agora, o modelo real em muitos países é que os partidos vivem essa crise de representação mais do que outras instituições do Estado democrático brasileiro. Isso, as pesquisas de opinião são severas para apontar isso, né? São precisas para dizer isso. Os movimentos sociais por fora dos partidos políticos, né? A Constituição brasileira que hoje já coloca elementos de ação, representação, controle social e público, né? De maneira permanente, que não tem nada a ver com os partidos políticos. Os conselhos gestores de políticas públicas são algo assim. A ideia, né, a noção que impulsionou os orçamentos participativos, bem ou mal resolvidos em algumas situações, foram assim também, né? As possibilidades, como você fez uma lista agora mesmo aí, né, de possibilidades de ação que antes de 1988 não existiam e passam por fora dos partidos políticos. Ou os partidos aprendem a dialogar com todas essas novas formas, né, que não são tradicionais, algumas inclusive são inovadoras na experiência brasileira, ou eles vão ainda sofrer mais ainda os efeitos dessa crise. A crise partidária como crise de representação, eu acho que ela tem elementos aí de diagnósticos empíricos bem visíveis, né? Foi nesse sentido que eu me referi. E no momento nosso eleitoral, se suscita a emergência de um comitê pelo voto nulo ou pela abstenção, né? É porque se ampliou a capacidade de os partidos contemplarem a diversidade social. Eles contemplam menos do que contemplavam antes, no período imediatamente anterior, né? Agora, a noção da corrupção, associar corrupção e democracia, eu apenas quis ilustrar com uma citação, né, conceitual clássica, e me perdoe, professor Helena, inclusive, se eu fui impreciso aí, mas me parece que a ideia de Tocqueville era exatamente diferenciar a democracia em relação à aristocracia, né? E ali ele estava pensando a democracia como expressão republicana, e a república comporta formas mais fechadas ou menos fechadas, mais ditatoriais ou mais participativas.